Olá, meus amigos, estamos de volta com a nossa aula sobre o Livro dos Espíritos, né? Um livro escrito por Allan Kardec pelos Espíritos. Nós estamos na segunda parte do livro, no capítulo 7, que fala da volta do espírito à vida corporal. Nós já falamos sobre o prelúdio da volta, a união da alma e do corpo, faculdades morais e intelectuais do homem, influência do organismo, idiotismo e loucura, e agora a gente vai falar sobre a infância. Vamos lá? Bom, nessa parte aqui, Kardec faz algumas perguntas a respeito da infância para os espíritos, né? Então, nós temos aqui a pergunta 379. É tão desenvolvido quanto o de um adulto o espírito que anima o corpo de uma criança? Entre outras palavras, o espírito, não é, encarnado no corpo de uma criança tem o mesmo desenvolvimento é da mesma, por exemplo, idade intelectual, moral de um adulto, eles têm o mesmo nível, né? São tão evoluídos quanto um quanto o outro, então é tão desenvolvido. E aí os espíritos respondem: pode até ser mais, se mais progrediu. Então, o espírito que está encarnado numa criança, né, num corpo de uma criança, pode ser até mais desenvolvido que de um adulto, né? Como é que ele pode ser mais desenvolvido? Porque ele progrediu em outras vidas muito mais. Apenas a imperfeição dos órgãos infantis o impede de se manifestar. Então, o que impede o espírito que está encarnado numa criança de revelar toda a desenvoltura dele são os órgãos que ele tem, que ainda são imaturos, os órgãos ainda não se desenvolveram o suficiente. Obra de conformidade com o instrumento que dispõe. Então, pelo instrumento que esse espírito está usufruindo, né? Porque esse instrumento é ainda infantil, ele não consegue se manifestar de forma mais desenvolta, ok? Pergunta 380. Abstraindo do obstáculo que a imperfeição dos órgãos opõe à sua livre manifestação, o espírito numa criancinha pensa como criança ou como adulto? Então, dentro, né, habitando o corpo de um encarnado numa criancinha, ele está com os pensamentos tão evoluídos, tão maduros como o de adulto? E aí os espíritos respondem: desde que se trate de uma criança, é claro que, não estando ainda nela desenvolvidos, esses órgãos não podem, os órgãos da inteligência, dar toda a intuição própria de um adulto ao espírito que a anima, né? Então, essa criança, ela não vai ter essa intuição completa, né, manifestada, assim como um adulto, por causa dos órgãos. Este, pois, tem efetivamente limitada a inteligência, enquanto a idade lhe não amadurece a razão. Né? Então, a criança ela tem uma inteligência limitada, mais limitada que a do adulto, porque os órgãos dela estão limitados ainda. A perturbação que o ato da encarnação produz no espírito não cessa de súbito. Ele continua perturbado por ocasião do nascimento, só gradualmente se dissipa com o desenvolvimento dos órgãos. Então, essa perturbação vai se dissipar através do desenvolvimento dos órgãos dele, né? Enquanto ele é criança, ele ainda está perturbado por essa transição do mundo espiritual para o mundo físico. E aí os espíritos dizem o seguinte: há um fato de observação que apoia esta resposta. Os sonhos numa criança não apresentam o caráter de um adulto, né? Quase sempre pueril é o objeto dos sonhos infantis, o que indica que a natureza, que
de que natureza são as perturbações do respectivo espírito. Então, quando você faz uma análise dos sonhos infantis, você pode perceber que o espírito ainda está meio perturbado, não é? Por quê? Ele ainda não está completamente encarnado na criança, né? A gente já tem estudos que mostram que o espírito ele só vai encontrar toda essa ligação, toda essa cola, vamos colocar assim, ele só vai estar bem colado ao perispírito. O perispírito só estará colado ao corpo do ser humano, ao corpo físico, a partir dos 14 anos de idade. Então ele vai estar lá completo. Ele vai ter feito essa transição do mundo espiritual para o mundo físico por completo, não é? Antes disso, ele ainda está um pouco. Ele não está pronto ainda para se manifestar por completo. Então, é por isso que as crianças elas têm que se desenvolver, né, aos poucos, e esse desenvolvimento do 0 aos 5, né, dos 5 até os 14, esse desenvolvimento é fundamental para a gente poder fazer com que o espírito ele possa estar preparado para essa vida física, né, para entender bem a vida física, para estar em equilíbrio. É preciso que a gente, como pais, né, os pais, são fundamentais nesse desenvolvimento. E aí, quando Kardec fala sobre os sonhos, né, das crianças, é no sentido de que, quando elas falam a respeito dos sonhos, né, elas não conseguem falar muito bem, porque quando elas fazem essa tradução do que elas viram no sonho para o que é a realidade, elas já mudam em muito o discurso, né? Elas não conseguem interpretar muito bem. Para a gente, adulto, já é difícil, imagina para uma criança, né? Então, essa resposta a respeito da perturbação, ele está mostrando, está apontando aqui esse fato. Então, muitas vezes, o que os sonhos das crianças nos trazem é sempre algo muito vago, né? O que indica que as preocupações desse espírito ainda são, né, muito perturbadas, né? Ele ainda está muito perturbado. É isso, ele não está assim, muito centrado dentro do que ele é, porque ele está nessa fase de transição entre o mundo espírito e o mundo físico. Pergunta 381. Por morte da criança, readquire o espírito imediatamente o seu precedente vigor? Então, será que a criança desencarnando, né, esse espírito que estava encarnado na criança, ele vai ficar como se ele tivesse antes, né? Como se ele tivesse adulto. Será que ele vai aparecer adulto? Porque, como eu falei, né, essa transição não se dá por completo até a chegada dos 14 anos de idade. Na chegada dos 14 anos de idade, isso não é assim linear, não é obrigatório. Pode ser que ele se colhe ao corpo um pouco antes dos 14, mas na maioria dos casos é até os 14. Então, até os 14 anos ele não está totalmente colado ao corpo, né, a matéria. Aí, será que ele desencarnando ali na idade bem jovem, né, uma criança assim de 7 anos, por exemplo, será que o espírito vai ficar imediatamente como adulto, como a vida passada? Ou imagina um bebê, né? Ele desencarna, um bebê de, sei lá, 18 meses, ele desencarna, ele morre. Será que o espírito
vai aparecer assim como adulto, e aí os espíritos dizem o seguinte: assim tem que ser. Ele vai ter que aparecer como um adulto, pois que se vê desembaraçado de seu invólucro corporal. Entretanto, não readquire a anterior lucidez, ele não vai entender, né, não estará lúcido o suficiente, senão quando se tenha completamente separado daquele corpo, daquele envoltório. Isto é, quando mais nenhum laço existe entre ele e o corpo. Então, enquanto o fluido vital estiver lá muito forte, né, pulsando ali naquele corpo, apesar do corpo ter morrido cedo, por isso mesmo que o fluido vital fica por um tempo lá, ele não vai, esse espírito ele não vai ficar lúcido enquanto esse fluido vital, essa energia de vida estiver ali naquele corpo. Apesar do corpo estar morto, né, ele pode continuar com o fluido vital. Bom, pergunta 382. Durante a infância, sofre o espírito encarnado em consequência do constrangimento que a imperfeição dos órgãos lhe impõe? Então, você imagina que a gente é um espírito de adulto e está sendo constrangido por um corpinho, né, da criança, né? E aquele corpo não nos permite manifestarmos de maneira lúcida, né? De maneira como se fôssemos adultos, né? Falar, expressar, né? Caminhar, etc. Então, será que o espírito sofre por causa disso? E aí os espíritos respondem: não, esse estado corresponde a uma necessidade. Está na ordem da natureza e de acordo com as vistas da providência. É um período de repouso do espírito. Então, esse estado da infância, o espírito está repousando, ok? Ele não está sofrendo. Pergunta 383. Qual para este a utilidade de passar pelo estado de infância? Então, por que o espírito precisa passar por esse estado? E aí, os espíritos respondem: encarnando, né? Entrando num corpo com o objetivo de se aperfeiçoar, o espírito, durante esse período, é mais acessível às impressões que recebe, capazes de lhe auxiliarem no adiantamento para o que devem contribuir os incumbidos de educá-lo, né? Então, os pais devem contribuir, né, para esse adiantamento do espírito, né? Porque esse estado é necessário para isso. Esse estado de infância é necessário para que o espírito se adiante, né? Se aperfeiçoe, se purifique, ok? Porque é nesse período que ele está mais suscetível, está mais aberto para as informações. Depois que ele fica adulto, ele já cria filtros ali de informação que impedem ele de progredir mais rápido, né? Na infância, não. Na infância, ele não tem filtro nenhum. Então, tudo que ele receber de educação, ali nesse exato momento, vai contribuir para o adiantamento dele como um espírito. Pergunta 384. Por que é o choro a primeira manifestação da criança ao nascer? Por que a criança chora? E aí os espíritos respondem: para estimular o interesse da genitora, o interesse da mãe, não é? Então isso estimula o interesse da mãe e provocar os cuidados de que a mister. Então isso estimula o interesse e faz com que as pessoas sejam provocadas para cuidar desse ser pequenininho, indefeso. Não é evidente que suas manifestações fossem todas de alegria quando ainda não sabe falar. Pouco se inquietariam os que o cercam com os cuidados que lhes são indispensáveis. Então, se o bebê, não é,
fosse alegre o tempo inteiro, os pais não saberiam discernir, ou distinguir, né? Eles não imaginariam quando a criança estaria com fome, ou quando a criança estaria com vontade de ir ao banheiro, ou sentindo alguma dor. Então, porque a criança não fala, não pode falar, isso é necessário para que a criança possa se comunicar, né? A forma dela se comunicar. Admirai, pois, em tudo a sabedoria divina. Então, é uma forma que a sabedoria divina da providência utiliza para facilitar o relacionamento entre os pais e a criança. Pergunta 385. Que é o que motiva a mudança que se opera no caráter do indivíduo em certa idade, especialmente ao sair da adolescência? É que o espírito se modifica? Então, será que o espírito, quando a criança sai da adolescência, ele muda? Ele se transforma? Né? O que motiva essa mudança? Né? O que acontece? Por que a criança muda tanto de quando era bebê, quando era criança, para depois que sai da adolescência? E aí os espíritos respondem: é que o espírito retoma a natureza que lhe é própria e se mostra qual era. Então ele se mostra, a máscara da infância, ela se dissolve ali. E aí ele mostra realmente a natureza dele. Não conheceis o que a inocência das crianças oculta. Não sabeis o que elas são, nem o que o foram, nem o que serão. Contudo, entretanto, porém, afeição lhes tendes, as acariciais, como se fossem parcelas, pedaços de vós mesmos, a tal ponto que se considera o amor de uma mãe, que uma mãe consagra aos seus filhos, né, como o maior amor que um ser possa votar ao outro. Donde nasce o meigo afeto, a terna benevolência que mesmo os estranhos sentem por uma criança. De onde você acha que isso surge? Sabeis? Não. Pois bem, vou explicá-lo. E aí, só antes de explicar nessa parte, né, ele fala que as crianças, elas possuem uma inocência aparente, né, que elas estão ocultando o espírito que está ali dentro. Por quê? Porque se não fosse assim, se elas se revelassem adultas, a mãe não ia entender que ela precisa cuidar daquela pessoa. Ela ia pensar que esse ser já está completo, eu não preciso ser mãe disso, não é? Então, esse amor, né, que a mãe possui é criado a partir do momento que a mãe considera o filho parte de si mesma e ela considera o filho um pedaço dela, né? E aí esse amor vira o maior amor do mundo, né? Assim que é, pelo menos que deveria ser, né? Bom, nem todas as mães fazem isso, mas essas são as exceções. E aí ele vai explicar, nesse momento, de onde nasce esse afeto, né? Essa benevolência que a gente possui, mesmo que não sendo nosso filho, por uma criança, tá bem? Nós podemos ter um vínculo a uma criança que não é sangue do nosso sangue, não é carne da nossa carne. E aí ele vai explicar agora. As crianças são os seres que Deus manda a novas existências, né? Esses espíritos que estão fazendo essa transição para poder se purificar ou poder entrar numa missão aqui na Terra, né? Bom, para que não lhe possam imputar excessiva severidade, né? Para que as pessoas não sejam severas, dá-lhes ele todos os aspectos da inocência. Ainda quando se trata de uma criança de maus pendores, mesmo quando é uma criança que é mal educada, né, que é insuportável. Cobrem-se-lhe as más ações com a capa da inconsciência. Né? As pessoas pensam assim, mas é só uma criança, coitadinha, né?
Então, essas más ações, elas são perdoadas porque as pessoas olham e vê que é um ser pequenininho, fofinho, e aí isso é perdoado. Essa inocência não constitui superioridade real com relação ao que eram antes, não. Então, apesar deles terem essa aparência inocente, não significa que eles foram seres, espíritos superiores, né? Anjos de luz, ou o que quer que a gente invente. Bom, essa inocência é a imagem do que deveriam ser. Se não o são, o consequente castigo exclusivamente sobre elas recai, né? Então, essa imagem infantil é o que todos nós deveríamos ser, não é? Se a gente não seguir a vida como uma criança, né, naquilo que Jesus falava, doce, inocente, pessoas que são alegres, joviais, sabe? Nós colheremos os frutos do que a gente semear, não é? Então, essa imagem é como se fosse uma metáfora, um, um quadro pintado, né, para a gente perceber que não devemos deixar a criança que existe em nós morrer. É isso. E aí os espíritos dizem: não foi todavia por elas somente que Deus lhes deu esse aspecto de inocência. Foi também, sobretudo, por seus pais, de cujo amor necessita a fraqueza que as caracteriza, né? Como elas são fraquinhas, elas precisam do amor dos pais, ok? Então Deus não deu apenas um aspecto de inocência para as crianças somente para que elas caracterizassem ela, ó, esse aqui é inocente é criança. Não, mas por quê? Sem essa imagem inocente, os pais dela não iriam amá-las. Né? Se a mãe tivesse um filho com a cara de um velho, né, um homem de 1,70 m, ela não teria o mesmo afeto que por um bebezinho. Né? Então, essa forma de bebê, essa forma de inocência, todo fofinho, todo molinho, não é? Faz com que esse amor se aumente, o amor aumente dos pais para o filho. Ora, esse amor se enfraqueceria grandemente à vista de um caráter áspero e intratável, ao passo que, julgando seus filhos bons e dóceis, os pais lhes dedicam toda a afeição e os cercam dos mais minuciosos cuidados, né? Como eu falei, se você tivesse um filho, acabou de parir a criança, e a criança tivesse uma cara, né, ruim, um instinto mau, e tivesse a aparência de um adulto, quem é que ia amar esse ser? Ninguém ia se dedicar a cuidar dele. Então, nossos filhos nascem dessa forma fofinha para que a gente tenha muito carinho por eles. Desde que, porém, os filhos não mais precisam da proteção e assistência que lhes foram dispensadas durante 15 ou 20 anos, surge-lhes o caráter real e individual em toda a nudez. Então, a partir desse momento, né, de 15 ou 20, ou seja lá quantos anos essas pessoas encarnadas não precisem mais da proteção dos pais, nem da assistência dos pais, o caráter delas e a individualidade delas se mostra. Então cai a máscara, né? Conservam-se bons, né? Aquelas pessoas que se conservam bons se eram fundamentalmente bons. Então, se o ser que estava encarnado era fundamentalmente bom, depois de 15 ou 20 anos, ele vai continuar bom, mas sempre irisados de matizes, né, de nuances que a primeira infância manteve ocultos, não é? Eles sempre vão estar ali.
essa primeira infância vai estar sempre seguindo o caráter desses indivíduos. Eles não vão perder, não é? E nessa infância sempre vai aparecer alguma coisinha do caráter das pessoas. Como vedes, os processos de Deus são sempre os melhores. E quando se tem o coração puro, facilmente se lhes apreende a explicação. Então, quando nós possuímos o coração puro, podemos entender sempre mais fácil todo esse processo. Com efeito, ponderai, vamos refletir que nos vossos lares, nos nossos lares, possivelmente nascem crianças cujos espíritos vêm de mundos onde contraíram hábitos diferentes dos vossos, e dizei-me, como poderiam estar no vosso meio esses seres, trazendo paixões diversas das que nutris, inclinações, gostos inteiramente opostos aos vossos? Como poderiam enfileirar-se entre vós, senão como Deus o determinou, isto é, passando pelo tânis da infância? Né? Todos esses seres que chegam no nosso planeta, que encarnam no nosso planeta, muitas vezes vêm de diferentes mundos. Né? E isso é porque Deus determina, tá bem? Para que a gente possa progredir para o progresso da Terra, para o progresso da humanidade. E é necessário que esses seres passem pela infância para poder se adaptar a esse mundo. Na infância, se vem confundir todas as ideias, todos os caracteres, todas as variedades de seres gerados pela infinidade dos mundos em que medram as criaturas. Então, não existe seres que nasceram no planeta Terra que vêm do planeta Terra somente. Podem vir muitos seres de outros planetas para cá que renascem em corpos humanos. E vós mesmos, nós mesmos, ao morrerdes, quando a gente desencarna, vos achareis num estado que é uma espécie de infância entre novos irmãos, não é? Então, depois que a gente desencarna, nesse período de perturbação, é como se fosse uma infância que a gente vai passar para resgatar ali a nossa consciência, né? Porque a gente vai ficar meio assim perturbado, então é uma espécie também de infância. Ao volverdes a existência extraterrena, quando voltamos ao mundo dos espíritos, ignorareis os hábitos, os costumes, as relações que se observam nesse mundo para vós novo. Então, quando a gente volta à existência no mundo dos espíritos, nós vamos ter assim esquecido, né? Todo o mundo dos espíritos. A gente não vai pensar assim, gente, que mundo novo é esse? É como se a gente estivesse entrando num mundo novo, numa nova infância. Manejareis com dificuldade uma linguagem que não estáis acostumado a falar, linguagem mais vivaz do que o é agora o vosso pensamento. Então, quando a gente ir para o mundo dos espíritos, nós vamos ter que falar de uma forma diferente da que a gente fala agora. Porque agora, quando a gente fala, a gente usa a boca ou a língua dos sinais, dependendo, né, do nosso veículo físico, né? Mas lá no mundo espiritual não tem veículo físico, a gente não precisa do físico. Então a linguagem vai ser diferente, uma linguagem muito melhor, muito mais ampla, né? A gente pode se comunicar muito melhor como espírito. E os espíritos se comunicam pelo pensamento, né? É aqui que ele está falando. Ele está pedindo para a gente dar uma olhada na pergunta 319. Eu vou colocar a pergunta, o link para essa pergunta. A gente está aqui, ó, na pergunta 385. A gente já passou por isso, por essa pergunta da 319, então eu vou colocar o link na descrição desse vídeo para vocês, tá bem? Para que vocês recapitulem o que ele quis dizer na pergunta 319. Bom, a infância
ainda tem outra utilidade. Qual é a outra utilidade da infância? Os espíritos só entram na vida corporal para quê? Por que a gente encarna? Para se aperfeiçoarem. Então a gente só encarna para a gente melhorar, para se melhorarem. A delicadeza da idade infantil os torna brandos, acessíveis aos conselhos da experiência e acessíveis, né, dos que devam fazê-los progredir. O que a gente precisa fazer para progredir, ok? Nessa fase é que se lhes pode reformar, é uma reforma íntima, né? É nessa fase que se lhes pode reformar os caracteres e reprimir os maus pendores, né? A gente reprime coisas ruins, que a gente tem as nossas tendências, e reforma nossas características, nossas qualidades. Tal o dever que Deus impôs aos pais. Então, esse é o dever dos pais: reformar e reprimir, né? A repressão das coisas ruins e a reforma das coisas boas, ou de todas as nossas qualidades. Missão sagrada que terão de dar contas. Então, os pais depois vão ter que dar conta, né, de tudo aquilo que eles fizeram, quer seja uma coisa boa, quer seja uma coisa ruim. Eles vão colher o que eles plantarem, assim como todos nós iremos. Assim, portanto, a infância não é só útil, necessária, indispensável, mas também consequência natural das leis que Deus estabeleceu e que regem o universo. Entenderam? Ela é útil, necessária, indispensável e é uma consequência natural, a infância. Ok? Bom, nós ficamos por aqui por hoje. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like pra gente, dá sua curtida no nosso vídeo. Se você tem dúvidas, faça perguntas, pois a sua dúvida pode ser a nossa também e a dos nossos amigos. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, compartilhe esse vídeo e aperta o sininho para que você receba as notificações quando a gente fizer novas propostas aqui, colocar novos conteúdos. Eu desejo a vocês um dia maravilhoso. Deus abençoe e até a próxima. Tchau, tchau.